Olha, não tem como a gente deixar de falar e aprofundar um pouco nesse dado que é bastante preocupante, né? De o Brasil ter sua pior campanha em eliminatórias desde que esse formato foi implementado. O Brasil, que nunca havia terminado uma eliminatória com menos de 30 pontos, termina dessa vez com 28 na quinta colocação. E é claro, Mauro, que são muitas questões que aconteceram ao longo desse caminho, mas acho que esse resultado, até concordo com o Flávio, querendo ou não, Brasil e a Argentina estão classificados da mesma maneira. Não tem um troféu para eliminatórias da Copa do Mundo e a Argentina não ganhou nenhum título por terminar em primeiro lugar, estão classificados da mesma maneira. E até talvez se o Brasil precisasse estar em quarto, não fosse esse novo formato, com mais participantes na Copa do Mundo, talvez o Brasil fizesse um esforço ali maior e terminasse na quarta posição ou mais, caso fosse necessário. Dessa vez não era. Até o sexto lugar era suficiente. Mas esse resultado é um reflexo do que foi esse ciclo de Copa do Mundo, né? Porque o Brasil jogou essas eliminatórias com Fernando Diniz, com Dorival e agora com Carlo Ancelotti. Começou esse ciclo de Copa do Mundo com Ramon Menezes, ainda que não fez jogos por eliminatórias, mas a CBF já sabia, na figura do Edinaldo Rodrigues, 6 meses antes que o Tite iria embora depois da Copa do Mundo do Catar. E escolhe começar esse ciclo com Ramon Menezes, depois passa por um outro interino, Fernando Diniz, naquela bagunça que foi o Diniz dividindo a atenção com o Fluminense também, passa por Dorival até chegar no Ancelotti. Então, esse resultado talvez não seja preocupante em termos de classificação, porque está todo mundo classificado igual, mas mostra o que foi bagunçado esse período pós-Catar, né, Mauro? Eles queriam, no caso original do presidente, queriam o Carlo Ancelotti, né? Mas não era possível naquele momento, ele tinha um compromisso dele com o Real Madrid, depois que o Real Madrid manifesta que não vai continuar com o técnico, já tinha saído, mas aí os contatos iniciais foram mantidos por quem assumiu o comando da entidade e conseguiram trazer o italiano. Eu acho que no final, por linhas tortas, acho que foi bom, porque conseguiu se classificar, ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, faz a menor diferença, né? Sexto, Paraguai sexto, né? Brasil quinto, Paraguai sexto, acho que é isso, né? Isso aí. Isso mesmo, Paraguai é o sexto. Paraguai é o sexto. Com a mesma pontuação os dois. Ser primeiro, ser sexto, não muda nada, regularmente nada, né? Em termos de Copa do Mundo, pensando, o passaporte está carimbado, vai igual para lá, vai jogar do mesmo jeito. Acho que no final acabou sendo bom, porque o Brasil a seleção brasileira conseguiu contratar um técnico que figura entre os principais do mundo, né? O cara estava no Real Madrid, o cara ganhou muitos títulos, é um técnico grande, não dá para comparar qualquer técnico brasileiro que assumisse a seleção com o peso de um Carlo Ancelotti. Então, pelo menos em tese, né? Vamos ver como é que vai ser na Copa do Mundo, acabou sendo bom. O problema foi que, durante esse processo, o trabalho do Fernando Diniz foi horroroso, do Dorival foi péssimo, né? O que só reforça a tese de que era necessário sim buscar um técnico estrangeiro. E foram buscar um técnico da primeira prateleira. Então, acho que não dá para criticar o fato dos caras contratarem um Carlo Ancelotti, o técnico que estava no Real Madrid, né? Pensar grande, né? Então, meio a tantos problemas e tantos erros cometidos, acho que no final acabou sendo bom. Não muda muita coisa, não muda nada. Ele vai agora ter um tempo, já com a vaga assegurada, com mais algumas datas FIFA, meu Deus, que horror. Infelizmente. Para fazer aí os ajustes que ele achar necessário e tentar a montagem de uma equipe até a Copa do Mundo. Tem tempo para isso, acho que é possível. E mesmo que o Brasil não consiga ganhar a Copa do Mundo, acho que tem muitos jogadores jovens, se o Brasil fizer um trabalho dessa vez planejado, pensando numa Copa e na outra, acho que pode ter uma base nessa Copa do Mundo até que possa ser importante para outro Mundial, né? Que está na hora de começar também a trabalhar assim, né? Você trabalha um ciclo de Copa, mas já planejando o outro, você renovando jogadores, né? Tem um trabalho mais longevo, né? Especialmente se ele topar continuar, né? Mas, enfim, como as coisas não são resolvidas desse jeito, acho que eu estou falando de algo meio utópico se tratando de Brasil. Seguimos no YouTube. Fábio Piperno, quero saber de você também. O que esse resultado, esse dado de ter sido a pior campanha do Brasil em eliminatórias, se ele preocupa, se realmente é algo que na hora da Copa do Mundo não faz nenhuma diferença, e o que falar sobre o que foi todo esse ciclo da CBF pensando na Copa do Mundo de 2026, Piperno? Bom, o ciclo foi péssimo e aí o Ancelotti chega faltando 4 jogos. Então, o primeiro jogo era muito difícil, jogar contra o Equador fora. E ele mal conhecia o ambiente aqui, né? Ganhou do Paraguai, um jogo duro. O Paraguai, né, acabou também se classificando para a Copa do Mundo. Aí ganhou do Lanterna, o Chile, um time péssimo. E perdeu hoje um jogo que era um amistoso que valia pontos. Então, veja, ainda bem que eram essas vagas todas. Porque se ele chega faltando 4 pontos,
Né? Aliás, desculpa, 4 jogos naquele sistema lá de 4 vagas e meia, provavelmente o Brasil ia ter que entrar em campo hoje buscando o resultado, que seria algo muito incômodo. Mas já passou, já era, isso agora é história. O fato é que se existe uma coisa que a CBF fez de certo desde que terminou a última Copa do Mundo, foi contratar o Ancelotti. Isso é algo que eu sempre elogiei na gestão, enfim, na presença do Edinaldo lá à frente da CBF. Você vê que até uma empada dessas pode fazer alguma coisa que presta, né? Pode, eu acho que... Inacreditável. Exceção feita ao Coronel Nunes, que só fez bobagem, dormia, votou errado e tal. Esse foi 100% de aproveitamento. Mas até os mais incompetentes, tipo o Edinaldo, pode fazer alguma coisa que presta. 2 anos atrás ele falou, eu quero. E quase todo mundo duvidou e tal, né? Porque o cara era campeão da Europa. Continuou insistindo, até que um dia deu. E para azar dele, ele nem estava lá no dia que o Ancelotti chegou, porque ele já tinha... Primeiro dia, o Samir Chau já chegou para cumprimentar. Cumprimentou e tal. Mas o fato é que pelo menos ele deixa essa ótima herança, porque ele contratou o técnico de maior currículo que a seleção brasileira já teve em todos os tempos. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra história. Mas é um cara, 5 vezes campeão de Champions, campeão das 5 maiores ligas, tudo isso que a gente já falou. Então, pensou grande e trouxe um gigante. Se vai funcionar, é uma outra história. Agora, a partir de agora, a gente também vai começar a entender como é que está essa estrutura do futebol brasileiro, como é que está essa base, porque se não funcionar com um cara desse tamanho é porque, de fato, a gente talvez tenha problemas maiores do que aqueles que a gente está identificando. Uma coisa é uma seleção ter jogadores espalhados aí por grandes times das principais ligas. Ótimo. Se tiver isso, teoricamente é muito mais fácil você formar uma boa seleção do que aquela que não tem. Só que uma seleção não é só juntar essa coxa de retalhos. Falava agora há pouco aqui das eliminatórias africanas, por exemplo. Cabo Verde só tem jogador de time de liga pequenininha, ou então de times de talvez uma outra liga um pouco maior, mas os jogadores são de equipes modestas. Camarões tem, por exemplo, jogador de Premier League, coisa que, né, o seu rival não tem. Quando junta o time inteiro, o que aconteceu? Cabo Verde ganhou de Camarões e já está 4 pontos à frente. Então, montar um time de futebol não é só pegar o João, o Zé, o Mané, porque eles jogam bem, você coloca tudo numa sacola e você tem um time pronto. Não é assim. Então é agora que a gente vai entender o que realmente a gente tem de matéria-prima para montar uma boa seleção brasileira. Flávio, até falando sobre isso ainda, sobre esse tema, questão de ciclo de Copa do Mundo, o Brasil de Ancelotti, que ainda tem como próximos compromissos amistosos em outubro agora com Japão e Coreia do Sul, já marcados, né? Depois tem uma data FIFA ainda em novembro. Em março do ano que vem tem mais uma série de amistosos e depois, junho, os amistosos pré-Copa do Mundo, já pensando para a lista final para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. E eu perguntei algo para o Bruno Prado no pré-jogo, justamente pensando nesses testes que o Ancelotti fez para o jogo de hoje. Porque se a gente observa o trabalho do Tite, que ele recebe faltando 2 anos para a Copa do Mundo de 2018, ele já vai por uma linha diferente, né? Tenta já formar a sua base ali, o seu time, pensando em ter uma fundação ali, ter algo que ele pudesse se apegar, já montar a sua estrutura de equipe já para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Ancelotti, nesses primeiros compromissos, demonstrou uma linha um pouco diferente, né? Tenta conhecer seus jogadores, faz muitos testes, hoje mudou praticamente o time inteiro. Queria saber o que você acha disso, se você acha que talvez a linha do Tite fosse mais adequada, ainda mais pensando que o Ancelotti recebeu com menos tempo, né? 1 ano para a Copa do Mundo, talvez tentar formar essa base, pensando que o Brasil praticamente não tinha nada em termos de certeza em relação ao que foram esses últimos 3 anos. E se, para esses últimos compromissos, que são poucos, né? O tempo é curto, o tempo urge, se realmente a gente pode voltar para essa discussão sobre Neymar. Se dá tempo de Neymar voltar, se é algo que o Ancelotti não tem que pensar nesse momento e só deixar para ver mais para frente, mais para perto do Mundial. O que você pensa sobre essas duas questões, Flávio? Bom, primeiro, o Ancelotti não conhece jogadores do Brasil. Então, ele conhecia pontualmente um outro que ele
que ele prestava mais atenção por estar na Europa. Mas, por exemplo, jogadores que estão na Rússia, jogadores daqui do Brasil, eu não conhecia. O Ancelotti nunca tinha vindo ao Brasil sequer, né? Claro que não acompanha Campeonato Brasileiro, nada. Então, estou tomando conhecimento dos jogadores, está vendo o que... E ele até disse isso, né? Então, não tinha nada para ele te basear, porque ele não conhecia. Ele está pegando material humano desconhecido. A própria seleção brasileira, ela é uma atração quando ela joga Copa do Mundo. Com certeza ele não assistia eliminatórias da Copa do Mundo, então eu não sabia como é que aqueles jogadores que individualmente funcionavam na Europa, como é que eles estavam funcionando no conjunto, o que se propunha, né? Como é que se propunha fazer. Então ele pegou um trabalho do zero, ele teve que começar tudo do zero. Eu lembro quando o Diniz foi chamado, que alguém perguntou se ele ia preparar terreno para o Ancelotti. Ele falou, não foi para isso que me contrataram, foi para fazer um trabalho. Acabou não rolando como ele esperava, mas nem isso foi orientado. O Ancelotti vem, você vai preparar para ele. Não foi uma coisa que foi liberado para fazer do jeito que ele quisesse e para o Dorival também. Então, ele tinha que começar, agora ele vai fechando, né? Acho que agora ele vai devagarzinho, vai começar, acabou o negócio de eliminatório e tal. E agora ele vai fechando o ciclo, vai diminuindo o grupo e tal, vai diminuindo, tinha 60, vai caindo para 40, para 30, e vai acabar chegando com um time próximo do ideal. Sobre Neymar é a questão física. Enquanto ele não tiver condição física, ele não vai. E se tiver condição física, obviamente vai, porque ele é melhor dos outros que os outros estão jogando. Mas aí ele vai ter que ter um mínimo de condição física, que não é o caso agora. Aliás, não é o caso há uns 2 ou 3 anos. E uma coisa, Boni, nós não temos exceção feita à Espanha. Ninguém está sobrando na Europa. Ninguém. Né? Hoje a Inglaterra ganhou bem e tal, mas vinha jogando mal também. A Itália, para ganhar de Israel, nossa senhora, um negócio maluco em campo neutro. Sofreu. Em campo neutro. Você fala, meu Deus do céu. A Alemanha é uma tragédia. Tá aí, ó. Aí, tava, olha. E a própria França, né? Parece assim, fim de feira, já com o Zidane praticamente definido a ser o novo treinador. O que eu quero dizer? Bom, e a Argentina, a gente não sabe que Messi vamos ter na Copa do Mundo, né? Então você... Não tem ninguém assim que fala, nossa, se fosse hoje a Copa em turno e retorno, a Espanha ganhava com o pé nas costas, sobrando, com os 30 pontos de vantagem. Mas não é assim, né? A Espanha agora, ela além dela ter o toque de bola, o domínio do jogo que ela sempre teve, desde 2008, 2009, quando aparece o Guardiola e o Barcelona, agora ela criou o feio costume de fazer um monte de gols, né? Que ela não tinha cara para fazer gol. Quando ela apareceu na Eurocopa, ela apareceu com o Fernando Torres fazendo gol. Depois ele se machucou, aí ela disputa um Mundial com Vila, uma miséria para fazer gol. Ganhou aquele Mundial de 2006. 2010 que ela ganha 2010. Com 4-0 seguidos. Portugal, assim, Paraguai, Alemanha e Holanda. Isso, uma miséria. Agora, com esses 2 moleques aí, o Nico Williams e o Yamal, a coisa mudou, né? Agora é um time sanguinário, né? Aí mudou. Então a Espanha está num patamar muito diferente dos outros. Muito. Então, se fosse a Copa hoje, ela seria muito favorita, o que não quer dizer que vai ganhar, mas ela seria muito favorita. Até porque alguma coisa pode acontecer, né? Como foi a Espanha em 2018, né? Que demitiu o Lopetegui há dias de começar a Copa do Mundo. Eles conseguem fazer algumas coisas assim. E naquela Copa, para mim, também ela vinha bem. Ela era favorita. Estava jogando muito bem os pré-jogos de Copa do Mundo. Então, acho que vai mudar muito, né? Nesse ano que falta para a Copa, nós vamos ter muita mudança, muita alteração. E o Brasil, ele prima por estar sempre muito mal nesse período, quando a coisa vai rolar. 70, o Zagallo pegou a seleção faltando 90 dias para começar a Copa. Né? Mudou tudo. Aí nós tivemos 2002, o time do Filipão era horroroso. Havia uma guerra. Classifica na Bacia das Almas do Romário. Né? Aí o Brasil inteiro contra ele, a decisão que ele tomou. Ronaldo não está conseguindo jogar e tal. A seleção de 94 foi debaixo de porrada, né? E acabou o time se acertando lá na Copa. Fora que aparecem jogadores de última hora, tipo Kleberson, com o Filipão. Então eu acho que é muito cedo, né? Dá para montar um time competitivo. Mas o Brasil não entra como favorito, não. Acho que não vai chegar como favorito. Ele vai chegar naquele nível das seleções intermediárias que podem ganhar a Copa. Então você vê, por exemplo, a Noruega, que, né, seleção que está crescendo. Você vê Portugal, faz tempo que está se aproximando, está chegando num nível legal. Com bons jogadores também surgindo. E já com uma boa rodagem. Você vai vendo algumas seleções que... eu falei aqui até como curiosidade, o BKSEC com o Equador, ele empatou 4 vezes 0-0.
dá para chegar na final da Copa desse jeito. Não se ele empatar os 4-0 na primeira fase, né? Mas empatando, a gente viu o Boca Juniors ser finalista de Libertadores só empatando. Só se ele ganha um pênaltis. joguinho e vai para a segunda fase, empatando 0-0, vai chegando. Então, não estou dizendo que o Equador vai entrar nesse grupo de prováveis favoritos. Mas, sabe, tem time intermediário, Marrocos chegou e agora você vê, ficou de novo. você pega o Equador. O Equador tá cheio de jogador agora que é titular de time bom por aí. A defesa deles é ótima. O Equador tomou gol hoje? Oi? Tomou gol hoje o Equador? Não, ganhou. Ganhou de 1-0 da Ganhou de Argentina. 1-0, então. Ele não toma gol. Tomou só 2 gols. E os zagueiros dele são bons pra caramba. Opa! Aí, velho, um time desse aí pode fazer um estrago tremendo. Pode fazer um estrago tremendo. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Um dos únicos gols que tomou foi na derrota pro Brasil, né? Dos únicos, né? dos únicos gols que tomou a seleção do Equador.